Olá, queridos! Então, vamos começar agora então o vídeo 3, que seria o detalhamento de cada área ou de cada ponto do vídeo 2, né? Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Então é o seguinte, então no vídeo 2 a gente leu o texto de Jeremias 33, de 6 a 9, né? E ele fala o seguinte, no 6 ele diz: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Então, hoje eu queria falar dessas duas palavrinhas, paz e verdade. A palavra paz é essa palavra super conhecida, que é a palavra shalom, né? Ela pode ser traduzida como paz, bem, seguro, feliz, amistoso, bem-estar. E verdade pode ser traduzida, ou é a palavra emeth, ou emet, não sei, que pode ser traduzida como verdade, verdadeiro, estabilidade, firmeza, certeza e integridade. Então, algumas traduções de Jeremias 33 traduzem essa parte como paz e segurança, tá? E outras como paz e verdade, por causa da extensão da palavra emeth ou emet. E por quê? Ela não é só uma verdade, ela é vamos colocar assim, é uma coisa que gera em nós estabilidade, firmeza, que gera essa certeza. Então, também por isso pode ser traduzido como segurança, porque é algo que é sólido, algo que é estável, né? Por isso que também é traduzido como é, segurança. Tá? Então vamos lá. Por que essas duas coisas são extremamente importantes, né? A paz, né, a gente sabe como é viver sem paz, viver atormentado, não é nada legal, né? E Deus dá essa possibilidade para a gente, da gente viver em paz, viver em Cristo e em paz, a paz que supera todo entendimento. Né? Então, isso é possível, só tem a gente às vezes não sabe como, mas é possível. Né? Então, ele diz que vai encher a gente dessa paz e verdade, e né, dessa paz e de verdade. Então, essa verdade é também extremamente importante, né? E isso tem a ver com a nossa cura, que depois a gente vai falar, eu os sararei, né? E trarei cura, mas a verdade também traz cura, né? Ela também traz uma firmeza que nos ajuda a caminhar sobre os propósitos que Deus tem para a gente. A gente vai entender isso, espero, né, no decorrer desse vídeo. Então, essas duas palavras são muito importantes. Né? Então, uma coisa importante para a gente perguntar é: que verdade é essa? Né? Eu acho que a paz não é tão difícil a gente entender, né? Porque a gente sabe o que é estar em paz, pelo menos não em toda a vida, mas em alguns momentos, né? É como a gente está. Essa paz é assim, é quando a gente chega num ponto onde já as circunstâncias não mudam de forma drástica, mas as minhas emoções, né? É como uma coisa constante. Já eu não sou definido desde fora, como eu tenho tanto de Deus em mim e tanta segurança, tanta tranquilidade de quem Deus é, que isso já não pode ser mais superado. E por isso que fala que em Cristo nós temos a paz que supera todo entendimento. Porque as pessoas vão olhar para a gente, vão ver a situação e vai pensar como essa pessoa consegue ter paz diante dessas circunstâncias. Mas é porque a firmeza que Deus gera em nosso coração é tão grande que já as circunstâncias não mudam nosso interior, ou nossa tranquilidade, ou não move nossas emoções de uma maneira tão dura, ou sei lá, tão grande, quando a gente não tem essa firmeza. Tá?
Agora, a verdade, dentro do que a gente experimenta aqui, não é só a Bíblia, tá? A gente vai ver isso agora. Essa verdade são as verdades que Deus revela sobre nós, né? São dentro do caminhar com Deus, vamos colocar assim, no que a gente observa na prática, existe duas áreas de verdades importantes. São as verdades que a gente vai saber sobre Deus, que a gente vai experimentar sobre Ele, e as verdades de Deus para a gente, né? As verdades que Deus quer falar sobre nós, né? Ou a respeito de nós. Então, é por isso que não é só a Bíblia, não é quando ele fala nesse texto que ele usa a palavra verdade, ele não está falando de conhecimento bíblico, tá? A gente já vai entender por quê. Então, essa verdade nos traz uma segurança, nos traz uma firmeza e estabilidade que nos prepara para os desafios que vão vir enquanto a gente vai tentar fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, quanto mais eu conheço as verdades de Deus para mim, de forma pessoal, então mais fácil é eu resistir às provações, né? E tem um limite que se eu não sei essas verdades, então realmente eu não vou perseverar no que Deus me fala, porque eu não vou ter uma estabilidade, né? Então essas verdades é importante para isso. É como ela garante nossa permanência. Quanto mais eu conheço, então mais fácil é eu permanecer nos planos que Deus tem para mim, tá? Então, uma coisa que a gente precisa estar certo sempre. Nós estamos em guerra. Não tem como fugir disso, entendeu? Se você quer ser um crente verdadeiro e você quer fazer a vontade de Deus, se prepara para a guerra, tá? Porque não tem outra não tem outra realidade, né? E a Bíblia eu acho que é muito clara sobre isso. Então a gente tem que entender que nós estamos constantemente em guerra, né? Não é uma guerra, isso também é legal, não é a guerra entre Deus e o diabo, é uma guerra entre nós e o diabo, porque o diabo não pode fazer frente a Deus, entende? Então, o diabo não pode fazer nada em contra de Deus, ele pode fazer em contra nós, ele nos ataca, tá? Então, essa guerra é nós, representantes do reino de Deus, mas nós, como representantes, ganhando terreno sobre o terreno dele, né? Sobre o terreno de Satanás. Então é a gente contra ele, entendeu? Não é, é claro que como nós fazemos isso em Deus, mas nós vamos lutar sempre contra ele, contra Satanás. Então essa guerra vai ser constante, tá? A gente não vai ter descanso até a gente morrer, né? Mas tá, em Efésios 6, ele fala dessa guerra. Ele fala da nossa armadura, né? Como a gente precisa se preparar para lutar essa guerra, né? Então, no capítulo 6, a partir do verso 12, ele vai falando de como a gente se preparar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem esses inimigos, né, que talvez a gente não precisa gastar muito tempo com eles, a gente precisa saber que eles existem e eles estão se movendo todo o tempo para estabelecer o reino das trevas aqui na Terra. Tá? Então é contra isso que a gente vai lutar. No 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, existe sim a possibilidade muito clara de nós permanecermos firmes, né? De nós resistirmos a esse dia mau, ou talvez dias maus, ou dias onde, né, a guerra vai ser muito intensa, onde a gente vai precisar
mesmo de muita perseverança para continuar fazendo a vontade de Deus, para seguir na vontade de Deus, né? Então existe essa possibilidade. Então, estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tá? Então, teremos que cingir os nossos lombos com a verdade. Então, seria essa parte aqui, né? Que eu acredito que é para essa parte da armadura para proteger de ataques de faca aqui, nessa região aqui do abdômen, da armadura romana. Tá? E ele fala que a verdade é isso. Então, a verdade seria uma proteção. Né? Agora, por que essa verdade não é essa aqui? Não é a Bíblia? Porque, olha só, a Bíblia ela está no versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tcharam! Então, essa é a palavra de Deus. E quando eu li isso, eu fiquei assim, em choque, porque eu sempre aprendi que toda vez que a Bíblia fala de verdade, ela está se especificando sempre ao que seria a palavra de Deus. Mas aí nesse texto ia ter, né, ia estar redundante, ia estar citando duas vezes a mesma coisa. Então eu, pela prática, né, de tentar ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas em Deus, nós percebemos que essa verdade não é a Bíblia, e sim as verdades que Deus tem para a gente, tá? De forma pessoal. Existe a verdade que é geral, né? Que são, por exemplo, quando fala assim que Jesus morreu para que todos que nele creem sejam salvos. Então essa é a verdade geral, tá? Para todos que creem vão ser salvos. Agora existem as verdades que são particulares. Por exemplo, Efésios 2:10 diz assim: nós somos feituras deles, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, tá? Então, isso é uma verdade geral, tá? Todos nós fomos criados em Cristo Jesus, né? E ele preparou essas obras antes da fundação do mundo, tá? Então, as boas obras. Isso é geral. Agora, qual é a parte particular? O que ou qual é a parte que me cabe dessas boas obras? Entende? Então, isso é particular. E eu preciso prestar atenção nisso, porque se eu não sei isso, então é muito fácil de eu ser enganado, tá? Então, aqui, ó, quando a gente vê em Efésios 2:10, você pode ler, você vai ver que ele está falando que essas boas obras é o geral, tá? E a particular é qual é a parte minha nessas boas obras, entende? Porque isso tem a ver com os meus dons, tem a ver com tudo que Deus preparou para mim de forma pessoal. Muito bem. Então, essas verdades são a base ou alicerce para suportar as nossas batalhas. Então, existem duas áreas principais, eu acredito, que essas verdades são extremamente importantes. Uma tem a ver com a identidade, né? Então, quando fala assim em Efésios 2:10 que nós somos feitura sua, essa palavra feitura poderia ser traduzida também como obra-prima, como nós somos a cerejinha da torta da criação. Entende? Somos a última Coca-Cola do deserto da criação. Então, tudo foi criado em Cristo Jesus, né? E depois que tudo estava pronto, então Deus fez o homem, né? Então, para a gente exercer governo, né? Sobre a criação, sobre as coisas que foram criadas. Então, eu preciso saber a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus. Essa é uma coisa, a gente chama de identidade, né? Ou seria
com o que Deus colocou em nós, quais são os nossos dons, né? Quais são as coisas que são únicas, né? Porque cada obra-prima é única. E eu preciso entender isso, eu preciso entender que quando eu estava na barriga da minha mãe, Deus fez planos para mim, né? E existe partes de Deus em mim que são a imagem e semelhança dele, que só vão se manifestar à medida que eu o conheço e eu caminho dentro desse plano que ele fez para mim, tá? Então, essas verdades Deus revela, Deus fala para cada um de nós à medida que nós vamos caminhando na vontade dele. E eu preciso saber, né? Eu preciso buscar, Deus, eu existo para quê? E quem sou eu, né? Ou como o Senhor me vê, né? Isso são duas coisas importantes. Então, minha identidade e meu destino. Essas duas coisas estão em Deus, são verdades pessoais, particulares, que ele só vai poder revelar para nós, né? Se eu busco, se eu não busco, então eu não vou saber. E se eu não sei, né? Para quem não sabe onde tem que chegar, qualquer ônibus serve. Então, por exemplo, aqui no deserto, aqui na base, a gente sempre tem problemas, né? Isso é normal. Mas eu tenho certeza que esse é o lugar que Deus separou para a gente, entende? Então, esse tipo de dúvida não passa pela minha cabeça. Então, todas as vezes que acontece um problema, então eu não fico, ai meu Deus, será que eu devia estar aqui? Ai, será que não sei o quê? Será que... Não, esse é o nosso lugar. Esse lugar Deus separou para a gente e não tem, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, isso me dá uma segurança de que se ele me trouxe para cá, ele vai me ajudar a resolver os problemas, entende? Desse lugar. Então, é como assim, nós somos mordomos de Deus, não donos da obra, entende? Então, eu tenho que entender que Deus me colocou aqui e ele é o responsável por mim aqui, no que diz respeito às coisas que só ele pode fazer, tá? E quando acontece alguma coisa, eu só preciso então perguntar ao dono, né, da obra como o que eu como mordomo tenho que fazer. Entende? Então, quando eu sei o meu lugar no reino, isso me traz muita tranquilidade. Entende? De verdade, a gente passa coisas aqui, mas a gente não perde o sono, a gente não fica ansioso, a gente não sofre, né? Porque a gente tem essa estabilidade de saber que esse é o lugar que Deus nos plantou. E isso faz muita diferença. E também quando Deus revela quem nós somos, isso também é muito legal, porque toda a nossa vida nós vamos ser atacados por mentiras. Então, e o diabo tenta fazer isso. E as verdades de Deus são que nos defende dessa mentira. Se ele falar, você é azul, né? Mas Deus me falou que eu sou vermelho, então, quando o diabo falar que eu sou azul, isso não vai ter nenhuma, não vai me abalar, né? Agora, se eu não sei que cor eu sou, então o que vai me definir vai ser o que o diabo fala ou o que as pessoas falam, né? É como uma luta, vamos assim, de afirmações, de definições. Ou eu vou ser definido de dentro pelo Espírito Santo que vive em mim e vai declarar essas verdades sobre mim, ou eu vou ser definido por fora, de fora, né? Ou a sociedade, ou as pessoas, ou o diabo, ou coisas vão querer dizer quem eu sou, né? E eu, por não saber de dentro, eu vou aceitar o de fora, né? Então, essa guerra é constante, né? E quanto mais eu deixo Deus revelar as verdades dele para mim, então mais estabilidade eu tenho, mais firmeza eu tenho. Tá? Então, o diabo não vai poder mais, é, ou não vai ter mais tanta força quando tentar atacar a nossa identidade. Então, duas coisas que eu preciso saber: identidade e destino. Quem sou eu e para que eu existo? Essas são duas verdades fundamentais,
né? Que Deus quer nos revelar. E se eu não sei isso, eu não vou ter nem paz e não vou ter nem estabilidade, nem firmeza e nem essa segurança que Deus promete nesse texto de Jeremias, né? Então, é extremamente importante, tá? Em Mateus 3,17 e Mateus 4,3, tem duas passagens marcantes, importantes, né? Em Mateus 3 é o batismo de Jesus, né? Ele foi batizado, então, quando ele sai da água, diz que, né, que o Espírito Santo vem como uma pomba e se escuta, o céu se abre e se escuta uma voz. Este é meu filho amado, em quem eu tenho contentamento, ou em quem eu tenho prazer, né? Depende da tradução. E depois, em Mateus 4, né, e fala que Jesus foi batizado e foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, em Mateus 4, 3 começa, né, diz que ele foi tentado por 40 dias, mas aí descreve essa, que seria talvez o fim das tentações, que o próprio Satanás vem para tentar a Jesus, né? E outra coisa que eu aprendi aqui, que eu acho que não tá como legal, é assim, o que fez Jesus suportar a tentação de Satanás, né? Então, claro, tem muitas possibilidades, né? Mas uma que eu aprendi era que foi o conhecimento bíblico, né? Que Deus respondeu com a Bíblia. Isso é verdade? É verdade, né? Jesus responde sempre com a Bíblia. Mas eu não acredito que era o conhecimento bíblico que Satanás estava atacando. Então, não era o foco de ataque de Satanás, tinha muito mais a ver com quem Jesus era, e por isso ele ataca, porque eu creio nisso, né? Então, no capítulo anterior, Deus faz uma declaração sobre Jesus. Esse é o meu filho amado. Então, era uma verdade que saiu da boca de Deus em relação a Jesus, seu filho. E é justamente essa, como Satanás chega para atacar essa afirmação. Ele fala: se você é o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Você é meu filho. Então é isso que Jesus, é com isso que Jesus se defende, não é com a palavra. Eu acredito que ele só conseguiu responder assim porque ele sabia quem ele era. Entende? Então ele não precisava provar para Satanás nada, porque a identidade dele já estava estabelecida desde como por ele Espírito Santo, né? Ele já tinha essa segurança, não precisava provar nada para ninguém. Então o que o que dá forças para Jesus suportar a tentação não era o conhecimento bíblico, mas sim quem ele era, a sua identidade. Então, você pode ter muito conhecimento bíblico, mas se você não tem a sua identidade firmada, então você não vai suportar, entende? As tentações. Então, acho que isso está mais que claro, né? A gente vê pessoas com muito conhecimento, mas que não sabem aplicar, que não vivem o que conhecem, né? E, claro, por vários motivos, mas não é você pode decorar a Bíblia de capa a capa, entendeu? Mas só isso não vai resolver se você não tem essas duas verdades pessoais, que é quem você é em Deus e o seu destino, entende? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, medita sobre isso, tá? Lê esses textos e você vai ver que o diabo está atacando, ele ataca por duas vezes. É o que Deus havia declarado sobre Jesus. Ele fala a primeira vez, depois a segunda tentação, depende da tradução ou depende do evangelho também, né? Mas ele fala: se você é o filho de Deus, se lance aqui, né, do pináculo do templo, e seus anjos vão vir ao seu socorro, alguma coisa assim, depende da tradução,
mas todo esse tempo o diabo está atacando, tentando atacar a identidade de Cristo. Se você é o que Deus tinha falado de verdade sobre ele, tá? Então isso é muito importante. Então a gente tem que saber isso. Existe um conceito que a gente pode chamar de o eu transcendente, tá? A gente tem vários eus, vamos colocar assim. Né? Existe o eu, quem eu sou agora, existe o eu que eu quero que as pessoas percebam de mim, né? Como aí tem esses eus dentro de nós, né? Ou a gente às vezes é um eu no trabalho, um eu no colégio, um eu em casa, né? A gente tem essas variações, né? Mas existe um eu que a gente pode chamar de o que transcende, né? O que seria o como Deus nos vê, né? É, não só o que nós somos agora, mas também o que nós podemos ser nele. Então, esse o eu completo, como é o eu, o que eu sou, né? O eu com o que eu fiz, mas o eu também o que eu posso fazer se eu desenvolvo o potencial que eu tenho em mim. Então, Deus consegue ver tudo isso de uma vez só em nós, quando Ele olha para a gente. E por isso que Ele consegue acreditar em nós, porque Ele não ignora o que a gente fez, né, ou o que a gente faz, mas Ele sabe o que a gente pode fazer nele, cada um de nós. Então, por isso que Ele nunca desiste, porque Ele nos ama e Ele sabe as partes dele que estão em nós. E isso é extremamente importante para ele, porque ele vê e fala, ele sempre vai ter esperança, porque ele sabe o que ele colocou na gente. Ele sabe as sementes que estão aqui, eu acho que ele fica assim, meu Deus, né? O eu mesmo, se ele entender onde a gente pode chegar junto. Então, Deus vê a gente assim, né? Esse potencial como o que nós seríamos nele, né? Então, esse a gente pode chamar de eu transcendente, não sei qual que de transcender, né? Que seria o que nós vamos ser no céu, como já com todas essas potências é, transformada em realidade, vamos colocar assim. Não é nada de místico, não, tá? É só como de outra fase, né? Então Deus vê a gente assim, tá? Então isso, essa identidade é que eu preciso ouvir de Deus. Eu preciso saber, Deus, o que tem de potência em mim, o que tem de potencial em mim. Que o Senhor pode me confiar, entende? Eu preciso saber. Tem uma passagem que eu gosto muito mesmo, que é quando Jesus encontra Pedro na praia, depois de Pedro haver negado Jesus. Então, né, tem esse confronto, né? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Né? E tem diferentes palavras, não vou entrar em detalhe aqui, mas fica claro, né, que como Pedro fica triste pela insistência que Jesus tem em perguntar a mesma coisa. Por quê? Porque Pedro havia falado que amava no passado e negou. Então agora as verdades estão sendo confrontadas, tá? Então Pedro, quando ele responde, diz que ele fica triste e tal, porque aí ele está reconhecendo que não amava tanto assim quanto ele pensava. Mas o que é mais impressionante é a resposta de Jesus, que era: apacenta as minhas ovelhas. Então, o plano não mudou, entende? O plano de Deus para Pedro não mudou. Por quê? Porque Jesus sabia quem Pedro poderia ser nele, né? Então, Jesus mantém o que ele tinha declarado sobre Pedro: você vai ser pescadores de homens, né? Que esse era o chamado, né? E agora só muda, né, a profissão, mas vai cuidar de pessoas do mesmo jeito, né? Apacenta as minhas ovelhas, entende? Então o plano não mudou, né? E Deus não desistiu dele,
por causa do tropeção que ele deu. Por quê? Porque Deus vê o todo. Deus vê nós como um todo. Então, não importa. Eu sempre falo aqui, quando a gente dá estudo, quando eu vou lá na cadeia, eu falo, não importa como a gente começou, o que importa é como a gente vai terminar. É isso que faz a diferença para Deus. Não é o começo das coisas, e sim o fim delas. Então, não importa como a gente está agora, não importa o que a gente fez, né, até agora, desde que a gente queira, daqui para frente, mudar a nossa vida e fazer a vontade de Deus da forma mais plena que a gente consiga a cada dia, né? E, e eu preciso saber disso, eu preciso saber quem é esse eu preciso saber essa verdade, porque, outra vez, se não deixo o Espírito Santo falar quem eu sou, então o diabo vai fazer, entende? Se o diabo vai fazer, não vai terminar bem, então eu preciso perguntar para Deus, né? É... E, para terminar, para a gente ver que isso não é uma heresia, né? Como Deus... tem várias passagens na Bíblia que Deus muda o nome das pessoas, né? Então, por exemplo, Jacó, né, e Israel, né? Ele muda o nome de Jacó para Israel. Então, o que é isso daqui, né? O que Deus está fazendo? Deus está está mudando a identidade de Jacó, porque o nome para Deus sempre foi extremamente importante, porque Deus sabe que pelo nome vem a identidade, né? Quem a pessoa é nele, como ele vê a pessoa, ou aspectos da característica dele na pessoa, o que a pessoa vai revelar de Deus para os outros. Então, tudo isso tem a ver com o nome. Deus vê os nomes de uma forma muito, muito importante. Então, Jacó significa ladrão, usurpador, né? Tem várias traduções ou significados, mas todos são negativos, né? Então, você vai ver, você pode pensar o que é, por exemplo, toda a sua vida você ser chamado de ladrão, né? Alguém vai chamar o seu nome, então, ladrão, vem aqui, eu não sei, usurpador, miserável, vem aqui. Então, toda a vida é assim, né? Então, mas olha que legal, quando Jacó luta com Deus e Deus muda, né? O nome muda de Jacó para Israel, então agora Israel significa o que lutou com Deus. Sim, eu gosto de dar uma viajada assim. É como assim, gente, eu imagino, né? Toda a minha vida me chamaram de ladrão. Ladrão, ladrão, vem cá, ladrão. E agora, ô ladrão, vem aqui. Não, 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 não. Peraí, agora não é mais ladrão, não. Agora é o que lutou com Deus. Eu sou o que lutou com Deus. Não sei, muda alguma coisa grande, muda o chip, entende? É como assim, eu era isso, agora eu sou isso, entende? Eu não sou mais aquilo, entende? E essa verdade que Deus solta muda tudo, entende? De verdade, não dá uma segurança, uma firmeza, uma estabilidade que a gente nunca vai conseguir experimentar em outro lugar. Então, não importa se a vida inteira Jacó foi chamado de ladrão. Agora ele sabia dele. Eu lutei com Deus, né? Ainda fiquei vivo para contar a história. Então, reescreve, reinterpreta o passado da pessoa, entende? Porque eu era, mas agora eu sou. Isso traz um alívio, tipo, eu não sou mais isso. Quando a gente ouve de Deus algumas coisas como acabou, você não é mais isso, você já é outra pessoa. Isso traz uma estabilidade incrível. Por isso a gente precisa parar para ouvir Deus e ficar perturbando Deus. Deus, como o Senhor me vê, o que o Senhor pensa de mim, quais são os seus planos para mim, porque de verdade isso faz toda a diferença quando a gente vai enfrentar a vida daqui para frente. Entende? Não importa mesmo o passado, importa agora como eu me vejo. Entende? Porque se eu me vejo com os olhos de Deus, você vai ver, isso faz muita, muita, muita
diferença. Então, isso é bíblico, entende? Então, você tem que perguntar para Deus, tá? Depois a gente vai ver falar sobre a importância do chamado, tá? Sobre os planos de Deus para nós, de como em relação ao nosso chamado, mas o destino, mas isso da identidade de quem eu sou, né? Seria interessante você prestar mais atenção agora, entende? E perguntar para Deus, perguntar para Ele, Deus, como o Senhor me vê? Como o Senhor me vê? A gente precisa saber dessa verdade. E o mais legal, Ele não vai falar tudo de uma vez, entende? Ele vai liberando aos pouquinhos, a gente vai caminhando com Ele, vai descobrindo, vai caminhando com Ele, a gente vai descobrindo aos pouquinhos quem nós podemos ser nele. E isso você vai ver que vai fazer toda a diferença. Para terminar, eu queria contar um caso pessoal. Quando eu casei com Priscila, né, eu ainda tinha muitos vícios, né? Ainda tinha muita coisa em mim ainda do velho Ramon. E eu lembro que os nossos primeiros meses de casamento foi muito chato, assim, muito ruins, né? Por causa da forma que eu ainda era e dos vícios que eu ainda carregava. Então, eu lembro, Priscila, teve não sei, um período que ela chorava quase todo dia, né? Por culpa minha, pelas coisas que eu fazia, né? E eu não lembro, já fazia uns 6 meses que a gente estava de casado, mais ou menos, e era muito triste ver a tristeza dela, assim, quase todos os dias, falar no assunto, e tá, né, nesse negócio. Ver a tristeza dela começou a gerar também muita tristeza em mim, né? E chegou um ponto em que eu já não acreditava mais que tinha solução para mim. Entende? Eu não sabia como resolver esses problemas, não sabia como resolver esses vícios, né? E eu pensava, né, que era mais forte do que eu, né? É, não é mais forte do que a gente, mas realmente parece, né? Porque a gente não sabe fazer. Mais para frente a gente vai entender isso. Mas eu desisti assim mesmo. Eu não queria, eu pensava, minha oração mudou de como eu posso vencer isso, de Deus me mata logo para parar de fazer ela sofrer. Então eu deixei de acreditar mesmo que era possível, né? E então eu comecei a orar e buscar Deus para saber como eu podia resolver essas coisas, né? E uma das minhas orações era essa: Deus, então me diga, me dá uma esperança, né? Como o Senhor me vê, me fala se eu vou conseguir sair daqui ou não, se eu vou conseguir vencer isso ou não. Me dá pelo menos uma luz, né? Só fala sim ou não. E eu orava constantemente e sobre isso, e sobre então me fala, não sei, me dá o meu nome, né? Qual é o meu nome? Muda meu nome. Na época tinha uma música, né? Que tinha muito isso, então eu era mais dramático do que eu sou agora. Então eu falava, me muda meu nome e não sei o quê. E um dia a Priscila foi para um ensaio de da base, né? A gente estava em Fortaleza e Deus falou com ela a respeito de mim. Então tinha um texto em Cantares, mas também tinha o meu nome, como Deus me via. E ela começou a contar, né? E foi uma choradeira danada. O texto é muito legal, não vou falar aqui, mas o que me impactou também muito esse dia foi o significado do meu nome, né? Deus não, a gente não sabe como se pronuncia isso, mas Deus entregou para ela qual era o significado, né? O significado é homem em que Deus confia. Então, isso foi, assim, mudou minha vida para sempre saber disso, porque eu mesmo não acreditava mais em mim, né? Eu via como a tristeza que eu estava gerando nela, eu via
eh, era era desesperador para mim nessa época, né, eu acho que foi, eh, a época que eu mais fiz jejum na minha vida, querendo como, né, mortificar, mas eu não sabia como fazer, eu não tinha as ferramentas na época, né, essas ferramentas que a gente vai ensinar aqui. Então eu gastava muita energia lutando, lutando e não conseguia, não avançava quase nada. Então meu desespero era muito grande. E escutar de Deus que eu era o homem que ele confiava, não dá para explicar o que foi para mim esse dia. Então, nesse dia, ouvindo isso, eu entendi que era possível, que tinha esperança para mim. Eu não sabia como, não sabia quando, mas a partir desse momento que o diabo vinha me encher a paciência, eu dizia: rapaz, eu sou o homem que Deus confia. Nem eu acredito ainda nisso, mas eu sou o homem que Deus confia. Então, vaza, tem esperança, tem esperança. E graças a Deus mesmo, né, a gente conseguiu vencer e saiu desse buraco, saiu desse negócio. Mas esse dia foi extremamente importante saber como Deus me olhava, como Deus me via. Essa verdade mudou minha vida para sempre. Nunca mais eu fui o mesmo. Entende? Não sei se eu consigo explicar aqui, é muito difícil fazer na internet esse negócio, mas é possível. Tá? Isso que eu queria hoje deixar nesse vídeo. Pergunte para Deus quais são as verdades dele para você. Entende? Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Então, começa a orar e perguntar para ele: Deus, quem sou eu em ti? Como o Senhor me vê? Gasta tempo com isso, entende? Gasta tempo não querendo mostrar uma coisa que não é verdadeira sobre você, não querendo aparentar uma coisa que você não é, entende? Como vai, deixa as máscaras, né? Deixa tudo isso e começa eh, a assumir as verdades sobre você, começa a assumir as suas crises, e aí vai deixando Deus entrar em cada um desses cantinhos, em cada uma dessas áreas que são doloridas para você, entende? Que te traz insegurança, né? Que você se sente menos, que você se sente insuficiente, que ninguém te ama, que todas essas crises de identidade, né? De que quando a gente não sabe quem a gente é. Então, Deus pode curar isso com a verdade dele sobre a sua vida. E é isso que você tem que perguntar. E você vai ver que você nunca mais vai ser o mesmo, né? Nunca mais vai ser a mesma. Então, deixa ele te falar, gasta tempo nisso, seja intencional em perguntar, porque você vai ver que vai fazer toda a diferença. Amém, igreja? Um abraço.